Bom dia, ouvintes da Rádio Local Mais. Feliz Ano Novo, feliz 2020. Que esse seja realmente um novo ano, com novas coisas, com novos objetivos, com novas propostas, que não seja apenas uma transição no calendário, mas que seja também uma proposta de vida. Eu sempre digo assim que aniversário é uma data muito importante na nossa vida, porque a gente procura refletir até então, até ali, como nós construímos a nossa história com Deus, a nossa história com outras pessoas, amigos, familiares, enfim. É tempo de reflexão. Mas também a virada de um ano, e nesse caso, no nosso caso agora, é a virada de uma década. Você pode olhar para trás, foram 10 anos que você viveu, e agora se abre, se descortina diante de você uma nova década. Virão 10 anos pela frente que nós podemos nos projetar, nós podemos planejar e saber que aquilo que Deus tem para nós é aquilo que vai acontecer. Nós precisamos tão somente nos perfilar nos princípios da sua palavra, procurar viver de maneira responsável e responsiva também diante de Deus. Que esse novo ano possa nos levar a tomar decisões importantíssimas na nossa vida. Que a gente possa corrigir coisas que não estavam muito bem no ano passado. Podemos pensar as coisas que precisam, que queremos e que não queremos mais para a nossa vida. Talvez você esteja planejando, venha se preparando para trocar de carro, por exemplo, né? Você vinha fazendo uma economia e agora, em 2020, você vai poder fazer, né? Troca do seu carro. Pode ser que você tenha vivido até então num aluguel, né? Você não tem a sua casa própria. Mas aí agora você está pensando, não, chegou a hora, né, de eu adquirir a minha casa. Então, esse ano de 2019 ou de 2020 vai ser o ano que você vai poder adquirir e comprar a sua casa. Pode ser um ano que você esteja planejando, você pensa assim, eu preciso perder peso, né? Estou acima um pouco do meu peso, então eu vou fazer uma atividade física, vou fazer uma caminhada, eu vou cuidar um pouco mais da alimentação, esse ano eu vou fazer um check-up da minha saúde, para ver como é que estão as coisas, enfim, você talvez esteja esse ano planejando isso. Todas essas propostas, esses objetivos, essas metas que você está planejando, todas elas são ótimas, são agradáveis diante de Deus, são boas, porque Deus quer que a gente tenha uma vida confortável, tenha uma vida bem alinhada e tenha paz, né? Paz, não viva desesperado por isso ou por aquilo. Mas se tem uma coisa, queridos ouvintes, que vai determinar uma caminhada vitoriosa, isso eu posso dizer para você. O que de fato vai determinar a tua vitória, uma vida mais tranquila, uma vida mais centrada, aquilo que vai te trazer força para você vencer todo e qualquer desafio, é você determinar na sua vida. Se relacionar com a palavra de Deus todos os dias. Talvez quem convive comigo muito de perto, se eu perguntasse qual é a palavra que você ouve, que você mais ouve de mim, certamente eu não tenho dúvida que as pessoas diriam:
que a palavra que mais ouve é: você já fez a sua meditação hoje? Você já fez sua mentoria bíblica? Você já leu a palavra de Deus hoje? Quando amanhecer o dia ou antes de você dormir? Por que eu tenho incentivado tanto as pessoas? Porque mais de 40 anos nessa caminhada, é inevitável que a gente já não saiba como se deve caminhar. É inevitável isso. Por quê? Porque são muitos anos com Deus e durante esses anos existiram momentos de gangorra, momentos de altos e baixos, e a gente consegue localizar na nossa própria história que esses momentos de baixa, esses momentos mais duros da vida, foram momentos em que a gente não tinha, em que eu mesma não tinha um relacionamento eficaz, produtivo, um relacionamento correto com Deus através da sua palavra. Quantas vezes eu busquei resposta nas pessoas, eu buscava neles. Não que eu julgue que conselhos não sejam importantes, sim, são importantes. Nós devemos ouvir nosso pai, nossa mãe, nossos pastores, nossos amigos, nossos líderes imediatos. Nós devemos ouvir todos. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas não a voz que nós imaginamos. Eu imagino que Deus diga isso. Mas a voz de Deus que está aqui dentro da sua palavra. Aqui estão contidos todos os princípios, os padrões, o prumo de Deus para a nossa vida. Uma caminhada vitoriosa, ela não pode ser desassociada desse relacionamento diário de forma alguma. Aqui tem a resposta. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus fala conosco, a palavra de Deus traz resposta, a palavra de Deus nos ensina, nos orienta como nós devemos viver. Mas a palavra de Deus também, ela nos corrige quando nós tomamos decisões erradas. É duro quando alguém tem que nos corrigir. Nós sofremos toda a demonstração, todo o confronto. É difícil de lidar. Mas eu digo para você, é difícil também quando nós lemos na palavra, ela nos corrigindo. E a gente entender, isso aqui é para mim. Devia repensar isso que eu estou vivendo hoje em dia. Mas acima de tudo, tem algo no relacionamento diário com a palavra de Deus que eu quero deixar para vocês. Que é a força, que é a graça, que é a benevolência que nós precisamos. Todos nós sabemos que há uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra entre você fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. É uma briga lá dentro. Por quê? Porque a nossa carne, a tendência dela é sempre se distanciar do plano, do propósito, das coisas boas. A carne nos leva a tomar decisões pela nossa vontade, por aquilo que vai nos levar a nos sentir confortavelmente, porém momentaneamente, né? Mas o nosso espírito, quando ele tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, nos leva a fazer a vontade de Deus graciosamente. Esse é o grande mistério. Não nos é pesado fazer, não nos é pesado rejeitar o que é o mal. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela vem e ela nos liberta. E quando somos pessoas livres, o pecado, ele perde a força de ação na nossa vida. Aliás, é muito importante a gente ter um conceito bem definido sobre liberdade. Se nós olharmos e pensarmos sobre liberdade pelo prisma do adolescente, nós vamos ver um ser humano em formação
querendo se desvincular da sua família, dos seus pais, porque se sente aprisionado, porque o pai diz não, porque a mãe diz não, porque os avós dizem não. Há um limite na escola, há limites em todo relacionamento, na sociedade. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se instala no coração do adolescente: não, eu tenho que sair de casa, eu tenho que me rebelar, eu tenho que... Ele entende assim, que aquela atitude dele é porque ele precisa de liberdade. A gente sabe que a adolescência, ela vive confrontos consigo mesmo, conflitos, aliás, consigo mesmo, e isso é parte de um processo, porque está saindo da fase de ser criança para ser adulto, e existem muitos questionamentos. Porém, se nessa fase se dá a verdadeira compreensão do que é liberdade, porque a verdadeira liberdade é o exercício de escolha do que é certo, do que é correto. Eu vou exemplificar para você. Vamos supor o ato de fumar. Essa questão de vícios, vamos falar da questão do fumo, do tabagismo, é uma questão que não é religiosa. Muitas vezes falam: se eu for para a igreja não posso fumar, se eu sou de Deus não posso fumar. Então, a pessoa leva muito para essa questão da religião. É da religião, é da Bíblia, porque a palavra de Deus diz: não matarás. Quando tu pensa, não matarás, logo tu imagina assim: eu não tirar a vida de uma outra pessoa, não dar um tiro, não dar uma facada, não fazer isso, fazer aquilo. Então a gente sempre pensa no outro ser humano. Mas o não matarás, ele também diz respeito a nós mesmos. E é uma questão da ciência, porque a própria ciência diz que o tabaco, que o tabagismo, que a nicotina faz mal para a saúde da pessoa. Então, e traz doenças gravíssimas. Eu já tive a oportunidade, eu como pastora, de acompanhar pessoas que fumaram durante a vida inteira e tiveram mortes terríveis. Foram consequências terríveis no seu corpo físico. Tá, voltando à questão da liberdade. Então, se uma pessoa, ela fuma, aí ela acha que esse exercício da liberdade é justamente isso. Eu sou livre, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Só é livre quem exerce esse direito para fazer o que é bom. Uma pessoa aprisionada em vícios de qualquer natureza, seja qualquer aprisionamento que ela vive, eu vou dizer uma coisa para você: ela é escrava, ela não é livre. Então, quando um adolescente fala: eu quero sair porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Porém, toda liberdade, ela é acompanhada de uma responsabilidade. Porque se eu quero ser livre, eu também tenho que me autossustentar. E isso já é um outro assunto. Mas se nós fizermos esse ano, se nós projetarmos esse ano, buscar todos esses projetos que nós falamos, de manter ou diminuir o peso, de trocar o nosso carro, de comprar uma casa, de fazer uma viagem, a viagem dos sonhos. A sua viagem dos seus sonhos vai ser em 2020, você vai se programar, você vai pedir um sobrenatural de Deus. Tudo isso e eu digo sempre, é maravilhoso a gente saber que nós podemos ter uma vida organizada, mas que também nós podemos contar com o milagre do sobrenatural de Deus. Isso é lindo, isso é tremendo, porque Deus, ele pode agir através de pessoas e pessoas virem e nos abençoarem também. É maravilhoso. Porém, preste bem atenção, você precisa dar uma base espiritual para os seus projetos. É importantíssimo que haja um alicerce forte, porque quando essas coisas acontecerem, que você está aguardando, que você está se preparando, você vai poder aproveitar. Se você tiver um carro, você vai fazer um bom uso dele. Se você trocar o seu carro, se você comprar seu apartamento, você vai poder ter um lugar
de muita paz, de muita alegria. Você vai sentir prazer para voltar para a sua casa, saber que aquilo ali é resposta das suas orações, do seu trabalho, da bênção de Deus. É ótimo isso. Então, mas precisa estar bem. Nós precisamos estar bem espiritualmente para que todas as outras coisas sejam bem aproveitadas, tanto por nós quanto com as pessoas que têm a graça e a felicidade de conviver conosco. E pensando nisso, justamente nisso, nessa proposta que eu estou falando para você, desse ano de 2020, desse início dessa nova década, de você projetar coisas para viver, e falando sobre esse relacionamento diário, preste bem atenção, não é um relacionamento que você lê a Bíblia somente no domingo, só no domingo você lê a Bíblia. E é quando você está na igreja que o pastor diz, abra a sua Bíblia, e lá no livro de Gênesis e tal, aí você abre a sua Bíblia. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você, no seu secreto, no seu momento de devocional, você e Deus, você diariamente abrir a sua Bíblia e nela refletir. É disso que nós estamos falando. E justamente, pensando nisso, nós estamos aqui com a nossa irmã Isabel Xavier conosco. Aliás, ela vai estar aqui conosco, sempre dando boas contribuições para esse programa. Isabel, ela vai contar o próprio testemunho dela. Ela vai contar para vocês e vocês vão poder se encontrar em detalhes da sua vida, de como ela se relacionava, porque isso aconteceu comigo. Acontece com vocês, de estar muitos anos na igreja e alguma coisa não despertou. Alguém não te ensinou, alguém não te ajudou, alguém não te deu realmente a orientação que você precisava. Como eu sempre digo, né? Não te segurou na mão e disse, esse é o caminho. Talvez você não teve essa oportunidade e você se acostumou a ter uma vida relativamente descomprometida com a leitura da palavra de Deus. Então nós vamos, bom dia Isabel, né? Obrigada por estar aqui, querida, novamente conosco e todos esses outros programas que nós vamos estar aqui juntas, compartilhando outras coisas, mas essa, eu acho que tu viveu tanta experiência esse ano passado, tu vai poder compartilhar conosco como era antes, quanto à vida, né, com relação à palavra de Deus. Fica à vontade, querida. Esse espaço aqui é nosso. Bom dia a todos os ouvintes. Desejo um feliz ano novo a todos, né? Espero que todos nós tenhamos um ano muito abençoado por Deus, né? Na presença de Deus. Eu quero contar um pouquinho sobre a relação a minha vida, né, com a palavra de Deus. Eu nasci num lar cristão, porém eu não tinha o hábito de ler a palavra todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, né? Então eu fui ter um relacionamento com Deus lá com aos 23 anos de idade, que foi quando eu me interessei, né, nas histórias da Bíblia, né, como Esther, José, Jonas, Noé, essas histórias que foram chamando a minha atenção, né, porque muitas vezes eu lia a Bíblia e eu não entendia a palavra, porém as histórias da Bíblia, aonde eu consegui entender e aonde eu gostava de buscar, né, de estudar a história, de ler, e muitas dessas histórias eu me identificava muito. Então a Bíblia foi onde comecei a ter interesse pela palavra, né, pelas histórias da Bíblia comecei a me interessar pela palavra. E aos 29 anos de idade em Brasília, eu congregava, né, numa igreja onde eles tinham o hábito ali de estudar, né, o Antigo Testamento. Então ali eu comecei a ter um estudo da palavra, né, no Antigo Testamento, e logo depois eu vim morar aqui no Rio Grande, voltei a morar no Rio Grande do Sul, né, e é onde eu encontrei uma igreja onde tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, né, que a pastora Nazaré, ela faz
com que toda a igreja, todos nós lemos a Bíblia todos os dias, né? Então ela sempre fala que a gente tem que ter um relacionamento com Deus, com a palavra. Para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente tem que ler a Bíblia, né? A gente tem que conhecer um pouco mais da palavra. Então depois que veio essa Bíblia, né? A Bíblia da mentoria para nossa igreja, é uma Bíblia que eu achei assim, muito fácil de entender. É uma Bíblia ela é muito explicada, tem as resenhas, onde a gente faz as resenhas, né? E eu comecei a me interessar, a me apaixonar pela palavra de Deus, porque essa Bíblia, ela começou a trazer na minha vida uma transformação. E eu comecei a viver, né? A vivenciar essa palavra, a viver essa palavra e me apaixonar pela palavra de Deus. E a gente começou lendo o Novo Testamento, não? Logo que eu cheguei, não, foi o ano passado, né, pastora? Ano retrasado, ano passado. Ano passado a gente começou a estudar o Novo Testamento. O Antigo Testamento eu já havia lido, né, em Brasília. Porém, muitas coisas eu não tinha entendido. Aí, logo que eu vim pra cá, a gente começou a estudar o Novo Testamento. E Deus tem falado muito comigo, né, através do Novo Testamento. E esse ano a gente começou, né, a ler Gênesis. Começamos de novo o Antigo Testamento. E é onde eu tenho entendido, né, a palavra. Hoje eu consigo ler e consigo entender. Mas no momento que tu tem a intimidade com Deus, no momento que tu começa a se apaixonar pelas coisas de Deus, viver os princípios da palavra, Deus, ele derrama sobre ti uma sabedoria, um entendimento, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então, todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu oro antes para que Deus me mostre, se revele através de sua palavra, fale comigo através de sua palavra. E Deus vem me ministrado muito, né, através da palavra, da Bíblia. Eu tenho escutado muito a voz de Deus. Que nem o ano passado eu li o Novo Testamento todo ele chorando. Porque Deus falou muito comigo através e ali veio uma transformação de Deus sobre a minha vida, né? Então foi onde eu comecei a obedecer, a viver e falar para Deus que eu não queria mais viver sem Ele, que a partir daquele momento eu ia viver dentro da palavra. Então tudo que eu lia, mas eu praticava também. E até hoje, graças a Deus, eu tenho lido e praticado a palavra e vivido a palavra de Deus. Hoje eu tenho caminhado com a pastora, já tem 3 anos que a gente caminha juntas, mais ou menos, né, pastora? Desde do dia que eu cheguei aqui em Brasília, a pastora tem caminhado comigo. E a palavra e muitas coisas que eu tenho dúvida, eu pergunto também quando eu tenho muitas dúvidas na palavra. E aí a pastora tira minhas dúvidas, né? O meu pai também, que é pastor, ele tira também muitas dúvidas da palavra. Para mim, a gente discute muito assim em relação à palavra. E é isso. Isabel, fala para nós a respeito de como tu te relacionava antes. Como era assim? Tu lia de vez em quando, quantos capítulos tu lia? E como é que era essa questão do entendimento? Sempre assim, tu lia quanto? Qual era assim? Ou tu lia esporadicamente? Como é que tu te relacionava mesmo? Antigamente... Ficava tempo sem ler também? Como é que era? Sim, eu não tinha o hábito, porque eu falei, né, professora, que eu não tinha o hábito de ler a palavra, de ler a Bíblia. Todas as vezes que eu lia a Bíblia, a minha mente ficava vagando, eu ficava pensando em outras coisas, e eu não conseguia focar a minha mente ali na palavra. Então, muitas vezes, para mim, eram palavras difíceis, eu não entendia. E eu ficava pensando em outras coisas, e eu parava, eu chegava a ler 10 vezes o mesmo capítulo para poder entender, e muitas vezes eu não conseguia entender. Eu acho que por eu não ter o hábito mesmo de ler a palavra, e muitas vezes eu acabava desistindo, eu deixava a Bíblia de lado, ficava meses sem ler a palavra, e às vezes, Deus quer, assim, hoje eu quero que Deus fale comigo, eu pegava a palavra, então eu abria lá e Deus vai falar comigo. Muitas vezes eu lia a Bíblia ali para ver o que Deus ia falar comigo, e eu não entendia, né? Eu acho que pelo fato de eu não me relacionar corretamente com Deus, né?
de não ter um diálogo com Deus através da palavra, até mesmo na oração. Muitas vezes eu tinha preguiça de dobrar meus joelhos para orar. Então, quando Deus, a gente começou uma campanha, até eu lembro que a gente começou uma campanha de 12 dias, de orar todos os dias, meia-noite, por 12 minutos. Né? Nessa campanha foi onde eu tive muitas experiências com Deus. A partir dali eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus, a buscar mais a Deus, a ler mais a sua palavra, a orar mais. Aí quando eu comecei a orar mais, buscar mais em oração com Deus, jejuar mais, foi onde Deus me abriu, me deu mais entendimento, abriu o entendimento e começou a me dar mais sabedoria da sua palavra. Eu comecei a entender mais a palavra, mas antes eu não tinha relacionamento praticamente nenhum com a palavra, era pouco. Era muito pouco, então eu era só filha de crente, filha de cristã, mas eu não praticava, né? Não gostava muito de ir à igreja. Então acho que tem 3 anos, vou dizer que uns 3 anos pra cá eu posso dizer que eu sou convertida, que eu aceitei Jesus de verdade, que eu sei o que é ser cristão, que eu sei o que é ter relacionamento com Deus, o que é conhecer Jesus de verdade. Tem 3 anos que eu conheço o verdadeiro Jesus, né? Esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso que Ele é, né? Tantas maravilhas que Ele faz. Amém. É tão lindo, né, ver Isabel falar. Realmente, quando uma pessoa é apaixonada por Deus, não tem como esconder isso. Mas eu quero propor para vocês, nós já começamos desde o dia 1º, que é a leitura da Bíblia, né, do Velho Testamento, a partir do livro de Gênesis, do 1º capítulo. Hoje nós estamos no 8º capítulo, né? Hoje é dia 8, então a gente está no 8º capítulo. E essa leitura aqui do Velho Testamento vai levar exatamente 2 anos e meio. Mas quando chegar no final dessa leitura, de fato, você vai saber que você leu todo o Velho Testamento e você compreendeu a história. Lendo agora novamente o livro de Gênesis, eu tive um entendimento. Preste bem atenção. Eu acho que todos os anos nós deveríamos ler Gênesis, porque todas as vezes que a gente lê, o nosso conhecimento, o nosso entendimento aumenta. Esses primeiros capítulos que eu li agora, eles me trouxeram algumas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, ali no primeiro versículo, quando fala, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vemos isso, que o Velho Testamento, ele revela Deus como nosso Criador. Então, tu vai vendo toda a história de Deus como um Criador que separou para si um povo para adorá-lo, que é o povo de Israel. Nós vemos esse Deus dessa maneira. Por isso que algumas pessoas, quando começam a ler o Velho Testamento, se assustam com esse Deus. Um Deus de guerras, um Deus das leis. Enfim, vai meio que se assustando com essa postura e tudo. Mas tem um momento na Bíblia como um todo que há uma transição entre esse Deus Criador para Deus o Pai. E é justamente no Novo Testamento e através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele se revela como Pai. É Jesus que revela Deus como nosso Pai. Quando Ele fala que Ele veio e que Ele faz tudo que o Pai ensinou para Ele, é isso que Ele faz. Quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso que estás nos céus, então a gente sai daquela figura distante de Criador e nós somos adotados como filhos através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos a paternidade de Deus. Então é a leitura. Eu nunca tinha prestado muito atenção nisso até
Né? Quantas vezes já li Gênesis e eu nunca tinha me ligado. A gente dá curso de discipulados e a gente faz perguntas. O que a Bíblia diz sobre Deus? Deus é criador. Mas tem um momento que ele se torna pai, né? Esse pai amoroso, esse pai que é com amor. Foi isso que Jesus, a figura de Jesus, revelou. Como nós já fizemos a leitura do Novo Testamento, que eu expliquei para você, nós fizemos um pouco mais do que 8 meses, lemos com a igreja, com as pessoas que nos acompanhavam, lemos todo o Novo Testamento, porque a Bíblia do Discipulado até então tinha sido lançada somente o Novo Testamento. E esperamos 2 anos e meio para ser lançada agora do Velho Testamento. Encerramos esse ano para começar agora, a partir de 2020, essa leitura. Eu quero convidar vocês para fazer parte conosco, para caminhar conosco. Digo para vocês que é muito lindo, é maravilhoso fazer isso. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção nessas meditações, olha, 1 semana e 1 dia, 8 dias, né, que nós estamos lendo, me chamou muita atenção. Todos os dias eu tenho ali no Facebook a minha resenha, eu coloco ali, mas tem algumas coisas que eu entendo, porque é um capítulo riquíssimo em informações e entendimentos, mas tem algumas que eu coloco outras, mas uma que sinceramente me chamou a atenção de uma forma mais profunda foi a oferta de Caim e a oferta de Abel. Se você ler, se você procurar, muitas pessoas têm vários entendimentos, estudiosos entendem de uma maneira, de outra, mas agora, especificamente, para mim, brilhou o entendimento. Quando fala a respeito de que Caim levou a oferta dele, né, que eram os frutos da terra, e depois Abel sacrificou um animal e as melhores partes ele, então, ofereceu um holocausto ao Senhor. Essa palavra brilhou para mim. Melhores partes ele ofereceu ao Senhor. Gente, foi lindo. Por quê? Porque esse trecho, melhores partes, a gente pode ter um entendimento profundo sobre ele, amplo, na verdade, amplo. Melhores partes do quê? Melhores partes do dia. Melhores partes de ação, de atitude. Melhores partes da nossa fé, da confiança, do entendimento. Melhores partes daquilo que nós podemos oferecer para Ele. Então, tudo na nossa vida tem que ter um propósito. E o propósito é agradá-lo. Melhores partes significa primícias. Quando eu falo, e já falei tantas outras vezes, em pregações, em conversas, e aqui na rádio também, a gente vai oportunidade de falar para vocês sobre isso, que a nossa melhor parte são os nossos primeiros minutos do nosso dia. Então, essa é a melhor parte. A primeira, você acorda e você sabe que tem um Deus que é Criador, mas que também é Pai. Um outro entendimento, e é a respeito de Noé, foram os 2 últimos capítulos que nós lemos, que quando Deus fala para ele, confidencia para ele a respeito do plano dele. Deus fala que está muito triste. Muito lindo isso, né? Muito, muito bacana. Deus falar com alguém e dizer, eu estou triste com a humanidade. Estou triste com essas pessoas que só fazem coisas erradas. Estou muito triste. Eu estou até arrependido. Olha, é muito forte isso. Na minha resenha eu falo sobre isso, né? Que toda vez que a gente for fazer uma coisa má, ruim, para prejudicar alguém, a gente deve lembrar que Deus, Ele se entristece com aquilo. Se for fazer alguma coisa que não for crescimento para aquela outra pessoa, Deus já está se desagradando da nossa atitude, enfim. Então a gente vê isso, né? Ali na palavra, mas Deus tinha esse relacionamento com Noé, e nesse relacionamento com Noé, ele falava com ele e dizia os projetos dele. Agora, a parte responsiva de Noé. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer. Ele creu completamente e obedeceu,
fazendo a arca. Preste bem atenção. Nunca tinha sido feito um barco, até porque não tinha chuva. Então, é muita fé. Né? É tu crer completamente, é tu atirar, é tu viver daquilo, das palavras de Deus, dos caminhos de Deus, daquilo que Ele escreveu, daquilo que Ele te disse que você devia fazer. Então, está ali na Bíblia. Olha, a Bíblia fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, aí você vai. Tem também nesse início de Gênesis sobre Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou para si. Olha, gente, é muito lindo isso também, né? Uma parte que me chama a atenção. O que quer dizer a plenitude disso? De andar com Deus, de conversar com Deus. E por isso que muitas pessoas, quando veem outras pessoas que são cristãs, acham que são loucas. Porque desenvolvem um estilo de vida muito à parte de como o mundo, de uma forma geral, vive. Então, Enoque era um homem, ele agradava muito Deus, e Deus o tomou para si. Muitas outras partes da Bíblia falam a respeito dele, né? No mesmo caso, mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção, foi essa história. Então, ali no Jardim do Éden, a questão das escolhas, tanto a escolha de Eva, né, uma escolha infeliz em desobedecer. A gente vê isso se repetindo na vida do filho. O filho é a mesma coisa, Deus dizendo para ele, né, estava nele, dominar, quer dizer, escolher, fazer o que é certo, fazer o que é errado. Então, quantas coisas que estão ali na Bíblia que a gente imagina, um livro tão antigo, um livro, como diz as pessoas, foi escrito por homem. Foi escrito por homens, mas foi com uma inspiração divina. E esse livro tão antigo, inspirado, ele é contemporâneo, ele é diário, ele é real. É a nossa vida hoje. As pessoas se comportam, nós nos comportamos exatamente, às vezes pelo lado do bem e às vezes pelo lado do mal. Pelo lado do bem, temos uma vida produtiva, em paz. Pelo lado do mal, vivemos grandes tribulações. Muitas vezes perguntamos para nós, eu estou vivendo essa tribulação? A resposta está nas escolhas que fazemos. Então, a pessoa não quer, faz as escolhas ruins e depois quer colher, né, o que é bom. Isso não funciona. Não funciona. Se eu tivesse que dizer para vocês uma coisa assim muito importante, também, que eu julgo que hoje a gente está falando, tiramos para falar a respeito da palavra e te incentivar a ler a Bíblia, eu diria que leia Salmos para você aprender a orar. Salmos nos aprofunda na oração, nos ensina a ter palavras de glorificar, agradecer e até de súplicas ao nosso Deus. Leia Provérbios, se aprofunde nos Provérbios, pois eles também trazem princípios ótimos, excelentes para a nossa vida. Mas vamos voltar aqui para Isabel, eu quero que ela compartilhe um pouco sobre uma meditação avulsa, né? Porque a gente está caminhando em Gênesis, mas a gente pode ler outros livros, outras coisas, fazer outras meditações que também são muito importantes. Isabel vai compartilhar conosco uma meditação concernente ao assunto que nós estamos falando. Bom, quero ler em Salmos 119, versículo 11, que fala: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Que eu estava falando, a palavra, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela me ensinou a obedecer e praticar os seus mandamentos, a palavra de Deus, né? E eu guardo muito no meu coração, assim, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu busco na palavra de Deus, eu tenho guardado, não só guardado no meu coração, mas praticado ela. Porque quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente tiver comunhão com Deus, mais perto do Pai a gente vai estar, mais perto de Deus nós vamos estar, né?
Então, eu quero dizer a todos também, né, os meus amigos que estão me assistindo agora, para poder acompanhar a gente, né, na leitura da palavra, na leitura da Bíblia, né, para que nós possamos estar mais próximos da presença de Deus, buscar mais a presença de Deus, né? E Deus, ele merece, né, tudo isso, né? Deus, ele nos abençoa tanto, ele faz tantas coisas por nós, né? Por que nós não vamos, assim, agradecer a ele, lendo a leitura da Bíblia, orando, buscando mais, estando mais na presença de Deus, né? Então, vamos ler mais, buscar mais, estar mais perto de Deus, buscar mais a face de Deus, né? Para que nós possamos também a não errar mais, a não pecar mais, né? Porque quanto mais a gente busca a palavra, mais aquilo entra no nosso coração, mais a palavra de Deus entra no nosso coração, mais longe do pecado a gente vai ficar, né? Mais afastada do pecado a gente vai ficar. Eu vou falar para vocês a respeito de pessoas que são referências para nós. É tão importante. Pensa em alguém, Isabel, que seja uma referência para você. Você lembrar de alguém que seja uma pessoa que você admire, enfim. Eu quero falar de alguém porque nós temos incentivado muito a nossa liderança a ter essa caminhada com a Bíblia. E graças a Deus, nós temos conseguido ser um grupo coeso com relação a isso. Eu tenho explicado para eles que é tão importante você ter uma liderança abaixo de você e você ser esse exemplo. Né? Nós temos departamentos de homens, mulheres, departamento infantil, escolas bíblicas, tem os grupos missionários e tem as células. Então eu falo para eles, faça a sua meditação, coloque nos grupos e se torne uma referência. Nós podemos tornar referência de várias coisas, mas seja uma referência da leitura da palavra de Deus. E eu tenho na minha família uma pessoa que para todos nós da nossa casa se tornou, era um menino quando eu conheci ele, e hoje ele é um pastor e é um autodidata, que é o meu genro, Tiago Dambros. Eu conheço, obviamente, muitos pastores, teólogos, tenho muitos amigos, amo ouvir mensagem de outras pessoas até que eu não conheço e que a gente vê que consegue dominar com tanta maestria a palavra em termos de conhecimentos e tudo. É lindo a gente ouvir tudo isso, é maravilhoso, mas é tão bom a gente ter perto da gente alguém que seja um grande referencial e tu olhar para aquela pessoa e tu te lembrar de momentos e tu ter diálogo e tu fazer pergunta, tu poder esclarecer também outras coisas. O Tiago, ele é isso, ele é um grande homem de Deus e é um homem que para mim é uma referência. Ele é apaixonado pela Bíblia, ele tem assim uma mente muito aguçada para o entendimento. Ele estuda muito a cultura judaica, porque ela acaba esclarecendo muitas coisas da palavra de Deus. Eu amo muito e o admiro muito, né, que ele dê essa prioridade na sua vida, como também uma prioridade para a sua igreja. Tanto é que eles estão junto conosco também fazendo essa caminhada da leitura do Velho Testamento. É lindo isso também, maravilhoso, né? Quem é para você, Isabel, uma pessoa que seja uma referência? Para mim, hoje, né? Hoje eu tenho como referência a pastora Nazaré, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, que desde que eu a conheci, ela lê a Bíblia todos os dias, ela incentiva a gente a ler a Bíblia todos os dias. E não só lê, ela vive a palavra, né? Então, é uma pessoa que eu tenho como um exemplo, que eu olho para a pastora e eu falo, já falei para a pastora, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Nossa, muitas coisas eu quero ser igual a pastora, assim, porque é uma pessoa que eu me espelho muito, né? E tem uma outra pessoa que eu andei muito com ela também, pastora, que eu queria até falar, da pastora Cida, lá de Brasília, que ela cuidou de mim. Era uma pessoa que ela era muito alinhada na palavra, ela lia a Bíblia todos os dias, e não só a Bíblia, mas ela acordava todos os dias na madrugada, assim, ela orava praticamente a madrugada inteira. Então, eu conheci ela há 5 anos, eu conheço ela, então durante todo esse período eu vi ela lendo a palavra
e buscando a Deus nas madrugadas e nos montes, buscava muito a Deus e me levava junto, né? Então é uma pessoa também que me levou para perto do Pai, né? Que me ajudou também a me apaixonar pela palavra de Deus, a me apaixonar pela oração, pelo jejum e pelo monte também, né? Que eu era apaixonada em estar lá no monte juntamente com ela. E a pastora, né, que hoje caminha junto comigo, me ensina a palavra e tudo aquilo que eu quero perguntar, dúvida, eu sei que eu posso perguntar para a pastora, que a pastora ela me responde. Muitas vezes eu tive dúvida, né, e a pastora ela tirava essas dúvidas para mim. Então são minhas duas grandes referências hoje na palavra. Quero dizer para os nossos ouvintes que essa pergunta aqui não foi combinada. A resposta não foi combinada com ela. Bem, mas você que está nos ouvindo, seja referência para sua família, primeiramente. Que seus filhos, seu marido, sua esposa, você que é marido, possa ter em você isso. Nós recebemos outro dia uma pastora lá de Pelotas e ela falou coisas lindas sobre o seu pai, sobre as lembranças que ela tinha hoje. O seu pai já está no Senhor e ela dirige a igreja. Então ela falava justamente sobre isso, né? Que as lembranças que ela tinha do pai era disso. Mas se você, além da sua família, você pode ser uma referência na liderança que você exerce. Seja uma liderança de célula, seja um departamento da sua igreja. Quero dizer para você que a caminhada da fé, ela é simples, mas é extraordinária. Devemos sonhar com coisas fabulosas, às vezes se passa essa ideia de celebridade, de ser muito importante. Não, tire isso. O Evangelho, ele se efetiva na simplicidade da nossa vida. São as pequenas coisas da vida. E dessa maneira, tu ensinando a Bíblia, você ensina a Bíblia vivendo também. Você pode adquirir a sua Bíblia. Você pode nos chamar no WhatsApp e adquirir essa Bíblia, porque é muito bom você poder ler, fazer a sua meditação e também você fazer a sua resenha. Nós temos ela tanto na brochura, como também temos ela na capa de luxo. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Vou passar meu WhatsApp, que você pode me chamar ali, né? Daqui, ó. Nós temos também a luxo um pouquinho, o que muda delas é que essa capa aqui ela é um pouquinho mais resistente, né? Como a gente vai usar bastante. Essa aqui, por enquanto, está até em falta. A gente está mais com essa, tá? Com azul. Mas você pode me chamar lá. É 51, né? O nosso código de área. E o WhatsApp é 982242981. Vou repetir. Código de área 51 982242981. Fica registrado. Você chama ali e a gente envia então a Bíblia para você. Estão chegando mais uma nova remessa essa semana. E você que é pastor e deseja fazer um treinamento, uma capacitação desta Bíblia, entre em contato conosco. Nós fazemos tanto para liderança, como fazemos para pastores, para superintendentes que desejam desenvolver isso com os seus pastores perfeitamente. Eu quero aproveitar esse último minuto para falar para vocês a respeito de projeto de vida. Nós vamos ter agora na nossa igreja, de 19, 20 e 21, agora de janeiro, nós fazemos o projeto de vida em janeiro e não em dezembro. Isso já fazem anos, né? E esse ano nós vamos receber um profeta de Deus maravilhoso, já esteve na nossa igreja. Muitas pessoas já foram abençoadas através da instrumentalidade desse grande homem de Deus. Pastor Gabriel Octávio, ele esteve pregando no nosso congresso de mulheres e ele é um homem muito ungido, ele é um homem assim que traz palavras, realmente palavras proféticas, um homem que traz através da sua vida, das mensagens que o Senhor usa, um renovo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo,
se prepare. Aliás, nós iniciamos essa noite, essa meia-noite agora de terça-feira, a nossa campanha de oração, 12 dias, 12 minutos. Não, pode ser a partir de 12 minutos você orar e em prol do seu projeto de vida, em prol desta campanha. No domingo vai ser às 18 horas da tarde. E na segunda e terça-feira, às 19h30, aqui na Igreja Sede. Então, nós estamos aguardando você. Projete, coloque, diz a palavra de Deus, que sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades, nossas súplicas sejam conhecidas diante dele. Então, você é nosso convidado, você pode ser da Igreja Sede, como da Igreja da Coab, ou outra pessoa que deseja caminhar, fazer esta caminhada de fé e esteja conosco. Nós vamos abrir a campanha do pastor Octávio com um testemunho de uma irmã. Ela é da nossa igreja, porém não da congregação aqui da sede. Ela já foi. E quando ela fez, alguns anos atrás, eu não me lembro, se não me engano, 3 anos atrás, ela fez a campanha. E quando ela fez a campanha, o pastor profetizou e ela já está vivendo aquilo que ele profetizou. Então, nós vamos abrir a campanha falando justamente sobre isso. Semana que vem eu até vou trazer um vídeo que ele gravou falando da campanha. Eu vou trazer aqui para vocês poderem ouvir e até vão lembrar dele, né, pastor Octávio, um filho querido para nós mesmo, um homem de Deus. E eu gosto das campanhas porque ela ativa a nossa fé, ela nos traz desafios e é muito bom a gente ser desafiado na fé. Bem, a Isabel, ela conheceu a igreja ali, a Igreja Sede, através de ela entrou pela primeira vez na Igreja Sede num dia que o pastor Gabriel estava fazendo a campanha ali. Conta para nós esse momento assim bem peculiar, né, que aconteceu. Nunca imaginou até. Agora tu vai poder conhecer, porque tu entrou e estava fazendo uma campanha. Conta como é que foi a circunstância ali que tu chegou. Gente, assim, eu estava muito assim, eu digo assim, minha vida completamente destruída. E foi bem numa época que eu falei para Deus assim, que ou Deus tirasse minha vida, ou Deus transformasse minha vida. E eu estava andando, né, estava dirigindo ali por perto, e só que eu sempre fui muito fiel no dízimo. E eu estava com o dízimo guardado ali, eu acho que tinha uns 3 meses de dízimo acumulado. E eu estava procurando uma igreja para eu poder dar o dízimo na época. Eu não congregava em nenhuma igreja, né? Isso foi quando eu conheci, né, a igreja do Evangelho Quadrangular. Aí quando eu entrei ali numa ruazinha, eu vi que tinha uma igreja cheia de carros. Eu falei assim, opa, aqui tá uma bênção, é aqui mesmo que eu vou dizimar. Aí eu dei a volta, não achei vaga, depois eu consegui uma vaguinha. Entrei, né, para dizimar, e eu lembro que tava ali o pastor, o Gabriel Octávio, né, uma bênção de Deus, um grande profeta, um homem usadíssimo na palavra de Deus, em profecias, né, e vale a pena, né, que eu quero convidar até os meus amigos que estão assistindo no Facebook agora, a todas as minhas amigas, meus amigos, né, a estarem nessa campanha juntamente conosco. Eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Quando vocês assistirem a campanha com o pastor Octávio, vocês vão ver que ele é um homem que conhece muito a palavra de Deus. Aliás, no congresso de mulheres, ele falou sobre a mulher vestida de sol. Foi uma mensagem extraordinária. E eu lembro que quando ele fez essa campanha 3 anos atrás, conosco, a última vez que ele esteve aqui, justamente levantou na igreja, através da desenvoltura dele na palavra, levantou dentro da igreja um exército de pessoas, de irmãos, que desejaram fazer o ITQ justamente por ouvir aquela palavra, porque é lindo tu ouvir uma pessoa que domina, que conhece, né, que estuda, que se dedica e vai falando assim da Bíblia. Então, é uma campanha maravilhosa. A gente fica aqui, né, um convite. Você vai ser bem-vindo. 3 dias de fé, 3 dias de caminhada. Esteja ali conosco.
Um bom dia a todos, né? Feliz 2020. Deus abençoe ricamente a tua vida, que você consiga fazer assim uma análise geral de todos os teus relacionamentos e você saiba exatamente o que você quer e como ajustá-lo segundo a palavra de Deus. Não temas em viver uma vida produtiva, uma vida de paz, uma vida segura, uma vida com certezas de Deus. Não tema isso. Viva o melhor de Deus. O melhor de Deus não é aquilo que ainda vai chegar. O melhor de Deus é aquilo que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um hoje e hoje é o melhor de Deus. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Isabel compartilhando esse espaço da rádio, estar aqui, podendo conversar com você, podendo falar de uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Vai mudar a tua história. Mudou a minha. Um dia eu quero falar muito para vocês sobre da onde que Deus nos tirou, porque sempre vai ter, preste bem atenção. Quando tu encontra uma pessoa que ela serve Deus e ela é apaixonada por Deus, você pode ter certeza, Deus a tirou de um lamaçal. Deus a tirou de uma história que Satanás já tinha traçado de derrota, porque ela já vinha de uma geração destruída, onde as pessoas cometiam pecados terríveis, eram pessoas drogadas, pessoas alcoólatras, pessoas imorais, pessoas assassinas, pessoas suicidas na família, já vinha com muitas maldições. Mas aí o teu pai, a tua mãe, teve a oportunidade de conhecer quem é esse Deus poderoso. E no momento que conheceu, deu aquela guinada. Por isso que a palavra conversão quer dizer isso. Eu vou caminhando aqui, de repente, eu conheço Jesus e eu me converto. Converter isso é tomar um rumo em direção àquela pessoa. Naquele momento, a história muda. E isso faz com que nós sejamos pessoas eternamente gratas. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Duas coisas super importantes que ficam como palavra para nós para 2020. Gratidão. Gratidão é a memória do coração, daquelas pessoas que foram, que até hoje estão conosco, caminham conosco e são eternamente gratas. E nós somos gratas a elas também. E fé. Tenha fé para confiar no nosso Deus. Tenha fé que, independente da circunstância que você está vivendo, há um lugar que é o esconderijo do Altíssimo. Vá para aquele lugar. Fique bem quietinho. Deixe que a tormenta passa. Tudo passa. Fique nele. Aguarde nele. Espere nele. Vale a pena. Que Deus te abençoe. Tenha uma quarta-feira vitoriosa. Em nome de Jesus.